Então, o capítulo 3. Esse é o novo capítulo e talvez seja um dos grandes avisos que Deus tem para a nossa vida hoje. E nós. Então Deus quer falar a nós de algumas formas, de alguns jeitos, de algumas maneiras, e quer falar sobre casamento. Não é um sermão encomendado. Não é um sermão encomendado, exatamente. Porque quando ele diz, o pastor está encomendando o sermão, né? Não. É isso aí. Há meses eu estou trabalhando já com Pedro. E coincidentemente, né, se quando os crentes oram, as coincidências aumentam. Então, coincidentemente, hoje a gente vai falar sobre casamento, motivado pelo que nós ouvimos também, não pelo que nós ouvimos, mas para refletir sobre isso. Tá? Então, casamento. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 a 7, como é que Pedro fala que deve ser os nossos casamentos. Eu vou adiantar aqui nos slides, só para... Porque senão eu começo perdendo algumas pessoas que estão presentes. Mas isso não tem nada a ver comigo. Então vamos lá. Para quem é casado, o que Pedro fala é obedeça. Certo? Obedeça. Não tem questionamento. Nós somos crentes de uma geração em que nós somos a geração do não é bem assim, pastor. Tá? Não é bem assim, pastor. Não é desse jeito. Não. Obedeça. Tá certo? Então o que Pedro traz hoje para a gente, para quem é casado, é obedeça. Obedeça. Vai para casa, reflita e pense. Mas obedeça. Para quem é solteiro, viúvo, divorciado, que pensa, tanto para os solteiros como para esses outros irmãos, que ainda pensam no novo matrimônio, numa nova opção, mas especialmente para os solteiros que estão me ouvindo, tem um grupo legal, grande. Você pega isso aqui, leva para casa e filtra o seu namorado e a sua namorada, ou aquela pessoa que você tem desejo de que ela venha a ser o seu grande amor, e põe ela nesse filtro, para saber se essa é a pessoa que vai te oferecer o que Deus está mandando, se for homem e se mulher a mesma coisa. Você filtra para saber, olha, passa no teste. Passa. Ninguém vai passar com média 10 quando filtrar. Não espere, viu, meninos e meninas, que o seu namorado ou que a sua pessoa esperada que você tem na vida passe com nota 10. Não espere, não vai ter. Mas gente que tem vontade de fazer o que está mandando. Então dá uma olhadinha hoje, fala, será que vale a pena investir minha vida ao lado dessa pessoa para o resto da minha vida? A gente entende que casamento, tinha um amigo que dizia que casamento é uma pessoa que está passando fome no deserto, tem uma arma e um projeto só. Então ele só tem uma chance. Errou, negócio, ainda que a gente volte, conserte todos os males do primeiro erro, ele acaba ainda você tendo que conviver com aquilo, com as dificuldades que vem lá de trás. E para aqueles que são celibatários, que é uma opção que a pessoa tem, e bíblica inclusive. Paulo fala, olha, se não quiser casar, até melhor. Melhor é que não case, porque se não casar, você pode viver para Deus do jeito que você quiser. Então tem um férias para Jesus, você pode ir, tem um acampamento, você vai, Então se você conseguir não ficar só pensando em namoro, em sexo, então não case. Se você é uma pessoa que escolhe, opta por isso, não case. Mas se você optou por isso, então você tem a oportunidade de ajudar aqueles que estão próximos de você, filhos, netos, os jovens, o seu vizinho, as pessoas. Então acredito que o sermão hoje seja importante, ainda que seja para um tema específico, que ele seja muito rico e muito importante para todos nós. E eu vou então ler o texto na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 ao 7. Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores,
como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhos, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Até aí, então, começamos, são ordens, o texto é repleto de imperativos, e não é para conversar, não é para discutir, não é para fazer uma mesa redonda, um debate. Aqui a gente não está propondo para uma conversa teológica, não. Está dizendo o seguinte: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Então, se quiser casamento aprovado por Deus, faça o que está escrito aqui. Então, não é para discutir, como falei. Pastor, não é bem assim. Não, é bem assim. É desse jeitinho que está aqui no texto de Pedro, um texto muito interessante. E eu pensei um pouquinho o que as pessoas falam sobre casamento. Tinha 2 videozinhos legais, mas infelizmente a tecnologia hoje não nos permitiu essa regalia. Mas, por exemplo, o Oscar Wilde é um romancista antigo inglês, e ele diz que o casamento é o fim do romance e o começo da história. Os Sócrates dizem que essa frase é atribuída a ele, diz que o ideal do casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo. Será? Talvez até em alguns momentos seja até importante que a mulher seja cega e o homem surdo. Tem uma crônicazinha a letra agora está menor ainda, quase impossível que vocês leiam. Luiz Fernando Veríssimo. É uma crônica, ela é engraçada, pelo menos ele quer que ela seja. Não reflete aquilo que nós acreditamos, mas ele diz assim: minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas, a dela em Fortaleza, a minha em São Paulo. Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que eu não tenho ido há muito tempo, disse ela. Então sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador, uma torradeira, uma máquina de fazer pão, tudo elétrico. Então ela disse: nós temos muitos aparelhos elétricos, mas não temos lugar para sentar. Daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Já é um absurdo, né? Tá? Lembrem-se, o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Eu me casei com uma senhora certa, só não sabia que o nome dela era Sempre. Já faz 18 meses que não falo com a minha esposa. É que não gosto de interrompê-la, mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou o que tem na TV e eu disse: poeira. Então, Luiz Fernando Veríssimo, uma visão aí bem assim, sarcástica e exatamente contrária a tudo que nós pregamos e acreditamos. Concorda, irmãos? Ou não? Ou a gente está, o nosso casamento está mais ou menos desse jeito? Para dar certo, um janta fora na terça, outro janta fora na quinta, cada um dorme na cama. Não é assim, a gente sabe que esse não é o casamento que nós esperamos para as nossas vidas. Esse não é o casamento que os nossos jovens que estão presentes querem para eles mesmos. Eu sei que nós queremos coisas que sejam diferentes. E hoje Pedro vai falar, vai nos ensinar o seguinte: olha, se é para casar, viva desse jeito, como já falei. Às vezes não é para casar, não case, não se case, viva. Viva feliz e seja feliz, contrariamente ao que Vinícius de Moraes dizia, que é impossível ser feliz sozinho. Viva sozinho, mas seja um
Uma pessoa feliz, uma pessoa de bem. Agora, se casar, e aí estão os jovens que ainda têm essa possibilidade, se casar, que siga as orientações que Pedro trata aqui. Antes um pouquinho, a gente faz uma pequena, muito breve recapitulação. Primeiro, a primeira mensagem que nós ouvimos nessa série é sobre que ele escreve para peregrinos dispersos. Gente que não é dessa terra, gente que não está muito preocupada com os ganhos nessa terra, com o acúmulo exacerbado, exagerado de patrimônio, gente que não está apegada às coisas da terra. Não, está escrevendo para quem é meio disperso, para quem é meio peregrino aqui, gente que está de passagem, que entende que as coisas melhores estarão sempre com Deus. Depois ele fala sobre as contradições da vida. Ele fala que mesmo essas pessoas sendo crentes, sendo pessoas de Deus, elas poderiam ser tristes, mas elas na essência eram alegres. Que elas eram crentes, ainda assim poderiam passar por provações. E que eram homens e mesmo assim tinham que viver uma vida santa. Na terceira mensagem, ele nos ensina que existem basicamente duas pedras que ele chama de pedras vivas. A primeira é Jesus. A pedra angular, preciosa, maravilhosa, caríssima, que muita gente rejeita, mas que ela é superior a todas as outras pedras, e que nós todos também somos pedras vivas. E só que nós somos pedras vivas que vamos ganhando vida à medida que vamos nos aproximando de Cristo. É uma pedra que só vive se tiver colada na grande pedra que é Jesus. E na semana passada, na 15 dias, eu trabalhei com vocês sobre o estar e sobre o ser, sobre como é difícil ser no nosso mundo. E Pedro fala um pouco disso aqui, fala, olha, aqui não é opção, você não está, você pode estar em algum lugar, você não é daí, mas enquanto você está aí, você deve ser. E as suas ações geralmente não devem ser tomadas pelo que você sente, mas pelo que você é. Então, até ilustrei no dia que terça-feira de manhã, amanhã é minha folga, terça-feira, 6h30, o relógio toca lá em casa, e aí eu não estou com nenhuma vontade de trabalhar às 6h30 da manhã. Provavelmente não estarei, a não ser que Deus mude isso até lá, mas 6h30 da manhã, não sei se tem gente que gosta de trabalhar às 6h30 da manhã, mas eu não tenho vontade de trabalhar às 6h30 da manhã. E mesmo sem vontade, o que eu faço? Levanto, tomo meu banho, arrumo as minhas coisas. Se for às quintas-feiras, pego um táxi. Se for às terças, alguém me leva. Se for à quarta, eu vou de carro. Essa é a minha rotina. Terça, quarta e quinta. E vou. Com vontade ou sem vontade. Eu não vou pela vontade que tem, mas eu vou pelo que eu sou. Um profissional, responsável, que cuida do meu nome. Então eu vou pelo que eu sou. E não pelo que eu sinto. E aqui tem grandes ações. Respeitar a governante com tanta desonestidade. Respeitar patrão, que às vezes aqui é mais do que patrão, é dono, porque é na relação de escravo. Não, vocês são. E quem é, não age pelo sentimento, age porque é. Então o que você é? Então as suas ações são baseadas não no que sente, mas no que você é, naquilo no verbo ser. Hoje, meus irmãos, então, a gente trabalha com a questão do casamento. Como já falei, importante para solteiros, para casados e para aqueles que são celibatários, aqueles que optaram por continuar uma vida sem marido ou sem esposa, por alguma coisa que aconteceu no decorrer da sua história. Hoje eu quero falar com os irmãos. Eu poderia dizer que o texto nos traz alguns deveres. E o texto traz deveres. Deveres para os homens, deveres para as mulheres. Eu vou inverter a ordem. Eu acho que vai ficar até mais poético e mais bonito. Eu vou inverter a ordem. No lugar de eu trabalhar com vocês sobre deveres dos homens, eu vou trabalhar como direito das mulheres. E no lugar de trabalhar com vocês enquanto dever das mulheres, eu vou trabalhar como direito dos homens. Então lá em casa, minha esposa tem direitos. Quais são os direitos? Os deveres que são meus. Então lá em casa, quais são os meus direitos? Os deveres que são dela. Isso é de direito. Então, quando eu deixo de fazer alguma coisa pela Rose, eu estou não só contrariando um dever que é meu, mas estou tirando dela um direito que é dela. Então, essas
essa passagem de Pedro que mostra que eu tenho deveres, mas muito mais ela tem direito. Então ela tem direito a ter um homem desse aqui que está escrito na Bíblia. É direito a rosto. O meu direito como homem é ter uma mulher dessa aqui, ó. É direito meu. E direito nós não abrimos mão dele. Esse é direito. Então é esse que nós queremos. Então ainda que você passe por dificuldades, com maridos às vezes longe, que não estão te acompanhando no ministério da vida, tudo isso aqui nos ajuda a entender. O que é exatamente que eu quero pensar com vocês é aquele velho jargão. Quando a gente se casa, ou você que está namorando, que não está namorando, mas está orando pelo prometido, aquele rapaz que virava no cavalo branco, certo? No cavalo branco nada, mas uma Ferrari vermelha, muito melhor, que tem um cavalinho desenhado lá. Eu acho que eu estou olhando por este carro essa semana e me assustei quando vi um carro com a Ferrari que custa, olhando na revista, tá, gente? Eu não tenho coragem de ir na loja da Ferrari, não. 3 milhões de reais o carro. 3 milhões de reais. Gente, nós vamos trabalhar a vida toda e não vamos ganhar 3 milhões. Certo? Então, às vezes a menina está esperando aquele príncipe encantado vindo numa Ferrari vermelha, tá? Ou o rapaz que está esperando aquela moça lindíssima que vem educadamente conversar. Então é o seguinte, se você está esperando, a pergunta é, você quer ser feliz? Ou quer que ela seja feliz? Você entra num relacionamento para você ser feliz ou para que aquela pessoa que está com você seja feliz? Porque como falei recentemente, às vezes a gente está vivendo, eu vejo isso às vezes na vida dos namorados, às vezes são jovens, alguns vão consertar isso na vida, outros não, infelizmente, fazem com que a vida da namorada, do namorado, irmão, se torne um verdadeiro calvário. Sabe, é sofrimento atrás de sofrimento. Na melhor fase da vida, que é o namoro, faz com que o namoro seja um calvário, é cobrança, é detetive, é fala exagerada, é comportamento como se fosse dono do outro. Não é isso não. A gente tem que ver qual é o direito do outro. Então como é que eu vou me comportar no direito do outro? Aqui tem algumas mensagens interessantes. Vamos lá. É direito do marido, de rosa para provocar. Tá certo? Não foi por acaso. O PowerPoint ele dá outras coisas. Não, vou colocar rosa como o direito do marido. Então quais são os direitos homens que nós temos? Certo? É um direito nosso. Hoje é dia de alisar o cotovelo e proteger a costela. Sabe por quê, né? Aquela cutucada do lado para ver como é que está. Exatamente. Certo? Longe para evitar ferimentos graves, tá certo? Então, mas é isso. Daqui a pouquinho a gente inverte a situação. Então é direito do marido. Olha para vocês verem como é que o texto começa. O texto começa assim, ó. Do mesmo modo. Então, se ele é do mesmo modo, ele é do mesmo modo do quê? Do que ele vem falando. Ele vem falando de quê? Ele vem falando de obrigação do homem, do cidadão, diante das autoridades. Obrigação ou deveres do escravo diante do patrão. É do mesmo jeito. E não se assusta, não, que quando começa o homem lá no versículo 7, ele começa do mesmo jeitinho. Do mesmo modo. Não é do mesmo modo, é ordem para todo mundo. É ser no lugar de sentir. Então hoje eu sou um mau marido porque eu estou me sentindo mal. Então a gente está se sentindo mal, hoje eu não faço aqui. Não, desculpe-me, mas não é isso que Pedro está dizendo. Seja, gostando ou não, feliz ou não, satisfeito ou não, a mulher satisfeita ou não, tendo dias em que o temperamento e mesmo todo o humor é afetado por hormônios, ainda assim a gente tem que ser e não tem que estar. É aquela brincadeira que a gente fala, cada um com seus problemas, certo? Seja, cada um com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas seja. Tem que ser assim, é do mesmo jeito que cidadãos e escravos. Então é direito do homem ter uma mulher que seja sujeita a ele. Sujeição é a mesma palavra que ele utilizou para os governantes. Não é uma submissão cega e exagerada, que você não pode nunca confrontar ou mostrar a sua opinião. Não é isso em momento algum. É uma obediência por princípios. E eu tenho defendido uma tese que a sujeição ela é pedida à mulher
porque é o lugar onde é mais difícil para ela ser sujeita ao seu marido. É o mais difícil para a mulher, assim como é difícil para o homem amar a esposa. E como é obrigação do homem amar e da mulher amar, acredito também que a sujeição, que essa submissão, ela também parte do homem para a mulher, no sentido de ele apoiar os ministérios e a vida e os projetos dela. Mas aqui o texto está falando, olha, mulher seja sujeita. E aí vem a grande dificuldade, minhas queridas irmãs, é direito meu, para que você ganhe o seu marido sem utilizar, homens, quem está dizendo aí? Sem utilizar o quê? Sem utilizar as palavras, gente. Olha, para você ver, é direito do homem, certo? Não ter uma mulher, como dizem Provérbios, que parece uma goteira. Provérbios fala que a mulher que fala demais parece uma goteira. Gente, não há ser que suporte uma goteira. Goteira é a coisa mais incrível, é usada até como tortura. Tranca-se um prisioneiro num quarto pequeno, com uma goteira pingando perto dele. É utilizado como tortura. É inadmissível e insuportável aquele barulho rotineiro e ali goteirando perto de você. O texto vai dizendo, olha, mulheres, e aqui inclusive fala de coisa até maior, porque vai falar de homens que não são crentes, de homens que ainda não entenderam o Evangelho. Mas muito mais é direito daquele que entende, daquele que age como homem cristão. Então olha aqui, ó, mulher, você tem que se sujeitar para que sem palavras você ganhe o seu marido a palavra. Então esse é direito, é sem a utilização de palavras. O que mais que é direito? Direito é ter uma mulher honesta e respeitosa, mulher que respeita o homem. Se a mulher quiser ferir o homem de forma profunda, seja desrespeitosa com ele. Seja desrespeitosa com ele na frente dos outros homens. Chame a atenção dele na frente dos amigos. Desrespeite o homem na frente das pessoas, que você provavelmente perderá muitos pontos com aquela pessoa. Um livro antigo que li há muito tempo falava sobre o tanque, né? Ou ele faz algumas analogias como o tanque ou a poupança, a caderneta de poupança. Que nós vivemos no relacionamento como se fosse uma caderneta de poupança. E aí então, a gente vai fazendo depósitos naquela caderneta. Então eu levo alguma coisa que a minha esposa gosta, então eu faço um depósito, eu faço um elogio, eu faço outro depósito. E vou depositando ali. Então tem caderneta de poupança nos casamentos que ela está com muitas cifras. Só que quando, às vezes, eu posso fazer um saque que zera toda a caderneta de poupança. De uma vez só. De uma vez só. Dependendo do que a atitude do homem ou da mulher, o saque é feito e zera a caderneta de poupança. Uma das formas que a mulher faz para zerar isso é chamar a atenção do homem ou alguma coisa nesse sentido, especialmente quando está em público. E aqui fala de uma mulher que seja honesta e respeitosa. É uma mulher honesta, ela é verdadeira nos seus atos e nas suas declarações. E ela é respeitosa, é um sentimento que leva alguém a tratar o outro com grande atenção, consideração ou deferência. Ela tratar cuidadosamente o outro. É direito do homem ter uma mulher que tem como beleza principal o interior. E aqui eu tenho que parar um minutinho para conversar sobre isso, porque isso não desautoriza as irmãs a amanhã se vestirem ou andarem de qualquer jeito, porque também ninguém merece, tá? Então Oscar Wilde, de novo, ele diz que devem se escolher os amigos pela beleza, os conhecidos pelo caráter e os inimigos pela inteligência. A beleza é a melhor carta de recomendação, diz que é Aristóteles que disse isso. Agora essa é de Vinícius mesmo, que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental, de acordo com o Vinícius Moraes. Então vamos lá, vamos pensar. O texto, ele vai falar sobre beleza. É óbvio que ele está dizendo o seguinte:
Quando você tiver que optar entre a beleza que seja interior, a beleza interna, aquela beleza que de fato dura muito tempo ou para sempre, e optar pela beleza externa, você deve ficar com a primeira possibilidade, que é optar pela beleza interna. Mas os textos bíblicos, eles nunca falaram, ou como uma forma de proibição da beleza externa. Por exemplo, Sara, Abraão, o pai dos crentes, que não é bobo nem nada, ele se casa com uma mulher que ele teve que mentir 2 vezes, não teve nada, né? Mentiu 2 vezes, porque ele achava que ele iria morrer se ele dissesse que uma mulher bonita daquela era a esposa dele. Então, Sara, uma mulher bonita. Ana, quando ela ora lá no templo, e Ana é templo, Samuel não é templo ainda, né? Tabernáculo. Quando ela ora lá no tabernáculo, ela ora, ela está deprimida, ela está chateada, ela não tem o filho, ela quer, ela está numa depressão, deprimida demais, muito, muito. Quando ela vai para casa, o texto fala, e Ana dormiu, descansou, melhorou o semblante, e então namorou com o marido para que Samuel nascesse. Então sacudiu a poeira, falou, olha, foi bom o período aí, eu já curti a minha deprê, já passei o momento da minha depressão, agora meu maridão está aí, está solto, tem outra mulher, que ele tinha outra, então eu que vou sacudir logo essa poeira aqui, resolver esse negócio, porque daqui a pouquinho eu estou perdendo meu marido. Então já dormiu, descansou, não sei como é que ela fez, mas melhorou o semblante e foi namorar com o maridão para resolver as questões. E aí você ainda me lembra de mais um exemplo, eu teria outros, acredito. Ruth era uma mulher pobre, veio com toda dificuldade, ela viúva, tinha perdido seu marido, estava com a sogra. Aí um dia, a sogra dela falou assim, minha filha, você precisa se casar. É importante para você, vai procurar um namorado, um homem legal para você, tem que se casar. Aí ela ficou animada, e a sogra falou assim, mas antes não vai de qualquer jeito não, minha filha. Toma um banho, usa seu melhor perfume, coloca sua melhor roupa e vai procurar um namorado. É assim que se faz, a Bíblia jamais está condenando a beleza exterior. Pelo contrário, a gente precisa, talvez quando fala que a mulher precisa ser, o homem precisa ser cego, a mulher cega, o homem surdo, tem muito a ver com isso, a questão da beleza, da estética. Mas as pessoas precisam estar bem, especialmente as mulheres, porque é aqui o texto que fala sobre elas, sobre beleza. Só que aí ele vai dizer o seguinte, isso não pode ser o centro da sua vida. O centro da sua vida, na verdade, deve ser a beleza interior, a verdade que está dentro de você. Por quê? Porque está no oculto do coração, não perece, aparece no seu espírito dócil e tranquilo. Então o homem tem direito de ter uma mulher dócil e tranquila, porque isso vem daquela que acalma o seu espírito e cuida da beleza interior. Gente que transmite docilidade e tranquilidade, essa é a mulher. E o exemplo de vocês, mulheres, está em Sara, que chamava inclusive o seu marido de senhor. O texto lá de Gênesis é um jeito bem carinhoso, viu? Embora esteja duvidando de Deus na hora, fala assim, mas o meu senhor. Então é um jeito bem carinhoso de se tratar, um jeito, acho que culturalmente carinhoso, e para que vocês se tornem mulheres que têm esperança em Deus e se tornem as filhas da Sara, que é a mãe de todas as pessoas, ou pelo menos a mãe dos judeus e posteriormente a mãe dos cristãos. Irmãos, mulher que quer agradar o homem, ela deve ter espelho nas mulheres santas, nas mulheres crentes. E é isso que o texto fala, espelhe-se em Sara, que ainda que tenha errado, era uma mulher que fazia, que servia, que acompanhava o seu marido. Ela era uma mulher que estava ali cumprindo os papéis dela como mulher. Então, uma das questões é que às vezes a gente quer se espelhar na colega de trabalho que tem amante, ou na fulana de tal que se veste
respeitar o seu marido. Não, esse não é o nosso modelo. Nosso modelo são as mulheres santas da Bíblia. Esse é o modelo. Então, o crente se espelha em crente de verdade. É assim que deve ser. Meus queridos, são direitos do marido. Ter uma mulher que se sujeita, ter uma mulher que seja honesta e respeitosa, ter uma mulher que valoriza a beleza interior, e com essa beleza interior ela se torna dócil e tranquila, e ter uma mulher que se espelhe em mulheres crentes, como sabe. Isso é direito dos homens. Alguém diz amém? Só ouvi os graves aqui, né? Amém. Não ouvi quase nenhuma mulher, mas esse é o modelo para nós. Então, homens que estão casados, é direito seu. Chega para a patroa e tem uma conversa com ela. Minha patroa é assim, tá? Dócil, tranquila, respeitosa, mulher que é bonita aos olhos, mas é muito bonita por dentro. É essa mulher que eu quero na minha casa. Jovens, homens, essa é a mulher que você tem que pedir a Deus. É essa aí. Tá certo? Essa é a mulher. Porque pode ser que o olho esteja mandando ir para outras mulheres, mas são essas aqui. Essas que, de fato, valem a pena investir a sua vida ao lado dessa pessoa. Então, esse é o direito do marido. Pronto, irmãos? Amém? Vamos embora para casa? Vamos embora para casa ou não? Não? Não, irmão? Não ouvi as irmãs. Irmã, podemos ir embora para casa ou... Não, vamos lá. Então tá certo. Então é dever, é direito da esposa. É direito da esposa. Um versículo só para os homens e 6 para as mulheres. É só? 6 vezes mais trabalho para as mulheres do que para os homens. Por quê? Não sabe. Talvez porque o texto fala que Pedro está trabalhando com mulheres que têm homens descrentes, e para ela converter esse homem, de fato, é muito mais difícil do que quando é o contrário, porque geralmente quando o homem se converte, a mulher o acompanha. Quando é o contrário, tem todas as dificuldades, ou mais dificuldades, por isso ele gasta, ele investe mais tempo com as mulheres do que com os homens. Mas o que é de fato começa assim, é do mesmo modo, do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito que o cidadão respeita as autoridades, do mesmo jeito que os empregados respeitam os patrões, do mesmo jeito que as mulheres respeitam os homens, do mesmo jeito tem obrigação com os homens também, é do mesmo jeito. Então, às vezes eu quero que a minha mulher seja respeitosa, mas eu não respeito como cidadão, é do mesmo jeito. Às vezes eu quero que o meu esposo cumpra os padrões que estão aqui, mas eu sou uma péssima funcionária. Não, é do mesmo jeito entre cidadãos e reis, entre empregados e patrões, entre homens e mulheres e homens. Então aqui estão os direitos da esposa. Ter um homem sábio. Ter um homem sábio. Interessante, fiz uma pesquisazinha, por exemplo, sobre inteligência. Disse que aquela história de você bater o olho numa pessoa e a pessoa, você dizer, olha, esse fulano é inteligente, diz que tem razão, diz que tem uma pesquisa no mundo aí que diz, e pior que eu não consegui, olha que eu dei uma olhada boa, eu não consegui quase nada de diferença nesses 3 rostos aí. Mas esse aqui é o mais inteligente de todos. Ele tem a boca, dando um sorrisinho para cima, enquanto esse está um pouquinho para baixo. Tá? Eu procurei detalhes aqui, achei pouquinho, na sobrancelha tem um detalhe, mas diz que é possível encontrar homens inteligentes, só de bater o olho. E as mulheres, até nisso, vocês são sensacionais, né? Diz que as mulheres não é possível, a pesquisa já tentou achar de todo jeito, descobrir qual que é o rosto de mulher inteligente, que não é tão inteligente, se não é possível. Até nisso vocês conseguiram não se expor assim, né? Os homens não, até o olho sabia se esse é inteligente ou aquele não é. Mas o texto, ele não fala de inteligência. O texto, ele fala de sabedoria. Inteligência é uma coisa. Pode ter um professor na universidade, um indivíduo extremamente inteligente, mas que não é sábio. Ele não é sábio para lidar com o aluno,
ele não é sábio para lidar com os conflitos que existem em sala de aula, que surgem aos montes todo dia. Então ele é inteligente, mas não é sábio. Inclusive, ou pelo menos a maior parte das vezes, quem é muito inteligente geralmente não é tão sábio. Ele é inteligente, mas não consegue transformar tudo aquilo em sabedoria. Então a mulher tem direito, a Rose tem direito de ter um marido sábio. Sabedoria na Bíblia. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Tiago, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então o homem acha que não tem, peça a Deus. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. E Provérbios 3, 1, 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então está aí a chave para encontrar a sabedoria da qual a mulher tem direito, a sabedoria que ele recebe de Deus. Não é temor ao Senhor, é o temor que vem do Senhor. Então, se sua esposa tem direito a ter um homem sábio dentro de casa, você só vai encontrar essa sabedoria que ela precisa, em Deus. É o temor a Deus, é o temor de Deus, é aquilo que vem dele, é dele que vem a sabedoria, não é possível por outros meios. Então a mulher tem direito de ter um homem sábio dentro de casa. A sabedoria vem de Deus, vem do temor de Deus. Deus tem o temor e manda para você. Essa aí é a sabedoria. Uma mulher tem direito de ter um homem que a trate com honra. Enquanto o homem deseja respeito, a mulher precisa da honra. Que honra que é essa? Estimar, valorizar. Não é dar respeito apenas pelo mérito, mas é valorizar a pessoa. Isso é direito da sua esposa. Se você se casou e quer viver de acordo com os padrões bíblicos, direito da esposa, ter um homem que a trate com honra, ter um marido que a trate como a parte mais frágil. Ela não é homem igual a você. A Rose, embora muitas vezes eu me esqueça disso, porque sou homem falho, a Rose não é homem. A Rose é mulher. A Rose é a parte mais frágil. Eu tenho que cuidar dela como tal. Essa história de feminismo veio lá da Revolução Francesa. Depois percorreu séculos com o direito ao voto, com o Dia Internacional da Mulher, quando as mulheres morreram queimadas, com grandes lutas, com lutas inclusive genuínas, lutas importantes, o dia que elas quiseram, mas parece que não fizeram, todas numa praça pública, queriam queimar os sutiãs como sinal da sua independência. Ele traz avanços, traz muitos avanços para as mulheres. Os salários cada dia vão se equiparando mais, as condições de trabalho, os direitos sociais, os direitos civis, todos os direitos da mulher. Essas semanas, há 15 ou 20 dias, foi aprovada uma lei que se chama feminicídio, que é o direito que a mulher tem de não ser morta apenas por ser mulher. Então, que é uma legislação diferente, que agora ela não pode mais morrer, matou o cara, é mulher, então eu posso matar. Então agora tem uma lei no Brasil específica para proteger as mulheres dessas violências brutais e cruéis. Mas, por outro lado, com essa equiparação da mulher no mercado de trabalho, na vida, em todos os outros lugares, nós nos esquecemos, e os homens são tranquilos, que somente eles são desse jeito, a gente acaba se esquecendo de que quem sustenta a casa é o homem. Porque a mulher trabalha, mas quem põe o sustento em casa é o homem. A mulher ajuda, a mulher contribui, a mulher é auxiliadora. Essa história que eu escuto tanto por aqui, o marido da fulana não põe um centavo em casa. Não, é objetivo nosso. Agora eu abro um parênteses. Você pode estar passando por uma crise. Você pode estar passando por um desemprego. Você pode estar no período em que você está se preparando para um concurso, para um vestibular.
Isso é uma questão separada. Quem está desempregado vai arrumar emprego. E assim que deve ser feito. Então deve trabalhar, vai buscar e vai fazer. Mas a carga, o fardo, ele não pode estar em cima da mulher. Ela tem que ser tratada, meus irmãos, como parte mais frágil. Parte mais frágil. Então você que namora, meninas, você que está procurando um namorado ou um esposo, como é que ele trata você? Como é que ele trata a mãe? Como é que ele trata você? Como é que é a forma dele tratar as pessoas? Esse homem tem que tratar você como a parte mais frágil, como a parte mais cuidadosa que a gente precisa ter. E é assim, quem carrega os pesos são os homens, sejam eles físicos ou sejam eles emocionais. É o homem que assume a casa é dele. Então essa história de um homem omisso, que a gente conhece aos montes, e cada dia mais, porque a mulher ela vê que o homem não faz. Aí ela vê que o filho precisa. O que ela vai fazer? Ela vai fazer. Então isso não é papel de um homem que quer seguir o casamento do jeito que a Bíblia nos ensina. É carregar o peso. O peso não é para as costas da mulher. E não é falar ou conversar como quem fala o homem. Porque nós falamos com o homem do jeitinho que a gente acha que deve falar. E as mulheres, por serem partes mais frágeis, elas não devem receber essa carga das palavras, que às vezes ferem e machucam muito mais as mulheres do que os homens. O fato de reconhecer a beleza, seja ela externa ou interna, isso é direito das mulheres. Mulher tem direito de ser tratada como a parte mais frágil. O homem deve assumir a casa, deve assumir as responsabilidades todas da casa, é do homem. A mulher é a parte mais frágil. A gente tem visto cada dia mais as mulheres cansadas, elas não conseguem geralmente ter o mesmo pique de, não sei se, porque isso vem da nossa história, que já recebe essas heranças, ter o mesmo pique para trabalho que o homem tem. Não, é papel de um homem, é o homem que tem que fazer, a mulher tem que ser tratada como parte frágil. Mesmo no trabalho, qualquer outro espaço, ela tem que ser cuidada, o zelo tem que ser com ela. E o marido tem que tratar essa mulher do mesmo jeito que ela recebeu Jesus como você. Ela é cordeira da graça. Do mesmo jeito que você recebeu a Cristo, ela também recebeu. E por fim, é ter um marido que não interrompa as suas orações. E pensa, o que será que Pedro quer nos ensinar com isso? Olha, não interrompa as orações da sua esposa. Não interrompa as orações. A oração é coisa séria. Sabe por que eu comecei a pensar, irmãos, o que é que faz uma mulher ter a sua oração interrompida? Problema do lar, isso faz com que as orações fiquem interrompidas. Um homem que não é o sacerdote da casa e que ela tem que carregar todos os pesos da casa, ela não pode orar, ela não tem esse tempo para orar. Um homem que às vezes não protege para dar aquela qualidade, aquele sossego, aqueles momentos especiais daquela hora, também ele interrompe as orações da mulher. Eu não sei de fato, irmãos, mesmo tendo estudado bem esse texto, o que de fato Pedro fala sobre essa história de interromper as orações. Mas tudo isso, sabedoria, honra, fragilidade e graça, o homem tem que oferecer tudo isso para sua esposa, tudo, para que ela possa orar, para que ela possa investir tempo dela em qualidade de oração. Então é isso que deve ser feito: sabedoria, honra, fragilidade, graça, para que as orações da mulher não sejam interrompidas. Meus queridos irmãos, é direito da mulher. É direito da mulher. Você quer ser um homem de verdade? Eu quero ser um homem macho de verdade. Então eu quero ser homem desse jeito mesmo, tem que ser homem. Então a partir de hoje ou ontem, será pedir, eu vou ser homem mesmo, para valer. Então está aqui a receita. Isso aqui é homem. Tá certo? Homem que chega em casa, que trata a mulher de qualquer jeito, e que não assume as responsabilidades como sacerdote da casa, que não honra a esposa, que não tem a sabedoria que vem de Deus. Ele talvez ainda não atingiu a masculinidade da qual ele necessita para seguir os passos que Pedro nos mostra como sendo essenciais
para a vida conjugal. Então é direito da mulher. Um homem sábio, honra, que trate como frágil, que a respeite porque ela tem a mesma graça que você tem, e o homem que dá sossego para que ela não tenha as suas orações interrompidas. Amém, minhas irmãs? Amém. Bom, então, eu vi que hoje muita gente ganhou presente. Ganharam ovos de Páscoa, né? Muita gente está aí comendo esses doces deliciosos. Então, que coisa boa, estou dizendo para a gente não fazer não, tá? Que beleza, ovo de Páscoa, presente, tudo a gente quer. Então, nós estamos abrindo mão aqui hoje à noite quase nada. Nem da beleza exterior, que já falei, não estamos abrindo mão de nada. Nós estamos agregando, acrescentando. Então, eu digo isso para terminar. Se você quer dar um presente de verdade para sua esposa, se você quer dar um presente de verdade para o seu esposo, aqui estão eles. Esses são presentes que vão marcar a nossa história para sempre. Então nós precisamos dar esses presentes para aquela pessoa que nós escolhemos viver para o resto da nossa vida. Termino voltando a minha fala para os jovens solteiros. Esse é o homem, essa é a mulher que vai te dar uma vida boa como esposo e como esposa por todos os dias da sua vida. Então que você peça esse marido para Deus e que você peça essa esposa para Deus. É isso que ele tem de melhor para vocês, esse marido e essa esposa. Deus nos abençoe. Amém?